Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson e hoje não vai rolar um resumo do blog, vai rolar uma vídeo resenha aqui pra vocês no canal do blog. Espero que vocês curtam. Esse livro que eu vou falar foi um livro um pouco polêmico. Muitos blogs não falaram tão bem dele. Algumas pessoas desistiram. Eu super entendi, eu fui ler as resenhas desses blogs e foram bem pertinentes ao que eles levantaram. Também senti isso durante a minha leitura. É um livro bem denso, é um livro grande, é uma série grande também. E, enfim, eu achei que valia falar dele e não escrever. Fazer um bate-papo, na verdade, porque é tanta coisa pra falar. Eu fiquei com medo que de repente na minha resenha escrita eu não conseguisse passar toda a ideia do livro, né? Talvez só quem tenha lido o livro ou tá lendo o livro consiga entender o que as pessoas falaram, o que eu vou falar também, mas enfim, vamos tentar. Muita gente vê, né, esses blogs que chegaram até a abandonar o livro, muita gente fala, é porque vocês abandonaram o livro, não sei o quê. Gente, eu sou da teoria que se a leitura não tá me agradando, eu não vou ficar forçando uma leitura. Eu acho que todo mundo é livre pra fazer a mesma coisa. A leitura tem que ser uma diversão pra todo mundo, a não ser que você viva disso, a não ser que você realmente trabalhe com isso. Aí você tem que ler independente de gostar ou não. Mas aqui no Mon Petit Poisson e na maioria dos outros blogs que eu conheço, a galera faz isso por diversão. Então, realmente ficar focado num livro que você não tá gostando, não tá se identificando, não tem muito a ver. O livro em questão é esse aqui. Deixa eu pegar ele. Que é A Corte do Ar. A Corte do Ar é da Saída de Emergência. O autor é o Stephen Hunt. É um livro grande, na verdade é uma série grande, porque são 6 livros até agora, de acordo com o Goodreads. Eu não sei se o 6º livro é o final. Não tinha nada dizendo assim, é o último volume da série. Então eu vou ficar devendo essa informação pra vocês. Se alguém souber aí se realmente é o último, pode deixar nos comentários. É bacana, porque todo mundo sabe. Sendo muito sincera, falando de 6 livros, falando dessa série grande, eu não me vejo lendo mais livros dessa série. Eu vou explicar pra vocês daqui a pouco. É uma série muito grande, é uma série muito densa. Foi uma série que eu não gostei tanto de ter lido. Ela não me prendeu tanto quanto eu achei que me prenderia pela sinopse. A sinopse é bem bacana. A sinopse me prometeu muita coisa, mas eu acho que o jeito que o autor narrou a história foi chato. A verdade é muito essa. Ele inventou milhares de coisas e isso parecia que não dava liga. Sabe quando você faz bolo, faz comida de modo geral? Né? Você vai botando tudo, né? A massa, pra fazer a massa. Se você de repente bota, sei lá, tipo, água e óleo, você sabe que não mistura. Então é meio isso, não fazia liga o livro. Primeiro levantamento que eu tenho desse livro é o seguinte: todo mundo falou que ele era steampunk. Minha visão de steampunk, Andy, Mon Petit Poisson. Steampunk pra mim é um paralelo, geralmente no passado, do nosso tempo, onde não existiam certas máquinas, e aí o autor coloca isso, mas a história segue uma linha. Então, sei lá, 1800 e qualquer coisa, de repente eu falo que tem um submarino. Nem sei quando o submarino foi criado, gente, entendeu? Mas a ideia é essa, vamos supor, se o submarino só foi criado em 1900... eu falar que o cara fez um submarino em 1800 é muito ousado pra época. Assim, são máquinas, são estruturas que não existiam naquele tempo. Pode ser de diversas formas, tá? Eu sempre imaginei coisas desse tipo, como se fosse um paralelo um pouco no passado com máquinas que não são criadas ainda. Nesse livro aqui, ele não me atende nesse ponto, por quê? O autor, ele cria um senhor mundo. O mundo dele tem fadas que eu falo seres encantados, com sangue encantado, tá? Não é fada como a gente tá acostumado, não. Tem pessoas que observam o mundo, tem pessoas, reinados, né? Porque tem rei, então tem isso. A gente tem robôs, tipo,
ele criou um robô, como é que não é bem robô não, ele criou um povo de metal. Então assim, esse povo consegue falar, consegue se expressar, consegue fazer as coisas. E ele tem uma história muito grande, ele tem um mundo muito grande. Então pra mim isso é fantasia, isso não é steampunk. Ele criou um mundo à parte, que ele deu o jeito que ele quis, ele chamou do nome que ele quis as coisas dele. Super a favor aí, sabe? Aí você cria e vai além. Mas assim, na minha opinião, minha opinião é que isso aqui não é steampunk. Isso aqui é fantasia. Com milhares de raças, né? Então tem os humanos, a gente tem os reinos, tem sangue encantado, tem esses robôs aí, tem uma raça super antiga de deuses, essa devoção toda que ele tem, né, as pessoas observando o mundo do alto, esses cantores do mundo. É muito rico. O que ele cria em A Corte do Ar é muito rico, é muito profundo, é muito denso. A história se estende muito. Se estende tanto que tem horas que você se esquece aonde você tá e o que você tá lendo, o que é aquilo. São milhares de personagens. Esse, pra mim, talvez tenha sido o ponto mais fraco do livro. Você tá começando lá. A história principal fala do Oliver e da Molly. São os dois personagens. Mais ou menos cada capítulo fala de um e fala do outro. Eles estão em, como se fosse assim, lados diferentes, sabe? Imagina o Brasil. Um tá no Iapoca e outro tá no Chuí. Aí você fica se perguntando assim, como é que eles vão se encontrar? Porque eles estão longe um do outro, eles não estão perto, sei lá. E aí vai contando a história de cada um deles. Só que toda vez que conta deles ou conta onde eles estão, é uma gama de personagens novos. É um detalhamento que o autor chegou de falar que o corpo, tipo assim, humano, o cara é chamado milhares de vezes de corpo mole. E aí, no primeiro momento eu falei, caraca, o que é esse corpo mole? Sabe? Ele criou palavras novas pra tudo que você puder imaginar. Tipo, ele realmente criou um mundo do zero e subiu com ele. Então, assim, ele é muito detalhista, tem muito personagem, é cansativo, é arrastado. Tem um glossário aqui no final. Não vou negar não, mas o glossário é bem fininho, ó. O glossário começa nesta folhinha, pra vocês verem. O glossário começa desse lado aqui, onde tá meu dedo, aqui. E vem pra essa aqui, e vem pra essa folha. Sim, termina aqui, uma folha e meia, né? Uma folha toda, uma folha frente e verso, e metade de uma. É muito pouco para tudo que ele criou. E se você for lendo o livro, é claro que você vai entender. Óbvio, ninguém é burro. Se você continuar lendo, você vai entender o que é. Você não precisa do glossário, entendeu? Depois de muito tempo o cara chamando lá a garotinha de corpo mole, eu falei, eles chamam o humano de corpo mole. Óbvio, não preciso vir lá no glossário e falar, denominação para os humanos. De acordo com sei lá quem, entendeu? Depois de um tempo você acompanha isso normalmente, você não vai se sentir que precisava de um glossário. Na hora que eu precisei do glossário eu não usei. Depois que eu olhei eu falei, vamos ver o que tem aqui. Isso aqui eu já sabia, isso aqui também, enfim. A história, por conta desses milhares de personagens e por conta desse detalhamento quase que esquizofrênico do negócio, porque volta, explica, aí entra um personagem novo e fala quem é ele. Sabe o Senhor dos Anéis? Quem leu do Senhor dos Anéis tá pegando mais ou menos essa ideia, porque o cara fala que você é filho de alguém, que é filho de alguém, que é filho de alguém, é meio isso. Só que numa versão chata, tá? Senhor dos Anéis eu ainda conseguia, mas é que foi chato. Então assim, a história não evolui de uma forma que eu gostaria que tivesse sido. A história vai bem devagar. Eu li os capítulos muito devagar. Eu lia, parava, voltava e mais dias, mais tempo passando. Foi bem difícil da leitura. Com isso, com a evolução da história devagar e esse mundo todo que está acontecendo, porque são milhares de frentes sendo atacadas. Apesar dos personagens principais ser a Molly e ser o Oliver, a gente começa a ver milhares de outras versões, sabe? Versões das coisas que estão acontecendo naquele mundo. E aí vai acontecer toda a batalha, enfim, que pela busca de melhorias e tal. E aí você vai entender por que eles são importantes, tanto o menino quanto a menina. Mas isso tu só começa a entender, gente, lá na metade do livro. Um livro de 500
E 37 páginas, lá para 200 e pouco, você começa a entender por que tem tanto personagem, por que o Oliver e a Molly são importantes, quem são os outros personagens. E aí eu achei que o principal foco da história, pra mim, o principal foco da história foi o levantar a ideia de que o povo é marionete. A gente tem as altas cúpulas, né? Os reis, o rei, toda vez que ele é nomeado, ele corta os braços do rei, o rei vira um fantoche, pessoas que governam, aí o povo acha que está no poder, mas não está. Então, assim, essa parte que é maravilhosa do livro, essa ideia que é maravilhosa, sério, essa ideia de nem tudo que, né, como o pessoal brinca, nem tudo que reluz é ouro, tá aqui de uma forma tão batidinha, tão xoxa, tão apagada, no meio dessa coisa, ficou perdida no meio desse mundo que o autor se repete constantemente. A ideia do livro, dessa coisa de manipulação, de você ver, ouvir, ler, entender o que o que as pessoas querem que você entenda, se perde. Você tem em alguns momentos alguns personagens que falam mais isso do que outros, mas é pouco, você tem que pescar nas entrelinhas, praticamente. Só que uma entrelinha que você acha cansativa, você acaba não pescando nada. Esse foi um problema. Então, assim, quando eu cheguei no final do livro, descobri que tem mais 5 livros nessa série. Eu não vi motivo pra isso. Aqui teve um início, meio e fim. Eles começam a brigar por um desses motivos da briga, é isso que eu tô falando pra vocês, essa coisa da manipulação. 2 é um pequeno, não é um grande. Tem outros motivos. As coisas são resolvidas. Talvez não de uma forma bonita, limpa, legal, fácil, como todo mundo esperava, mas elas são resolvidas. E aí parece que assim, eu não sei o que vai acontecer no próximo livro, eu não sei imaginar o que vai ter no próximo livro. Na verdade, eu não me vejo lendo o próximo livro, sabe? Porque a escrita do autor, ela não me agradou nesse ponto. Eu acho que o excesso de personagem foi um fraco que não precisava. A gente tem essa mudança drástica, são muitos pontos de vista, e aí você se perde pela quantidade de personagem. Esse era acho que foi o meu maior problema. Os nomes dos personagens são esquisitos, pra começar. Assim, quando ele não aparece muito, depois que ele aparece, você fala assim, cara, quem é esse mesmo? Então, são esquisitos. Se você já tiver problema, não, você já tem um problema de muitos personagens, com nome esquisito é que você não guarda quem é. As coisas não acontecem numa velocidade bacana. O ritmo é lento, o ritmo é arrastado, é bem devagar. E tem uma hora que você parece que não tá entendendo a história, entendeu? Tem uma hora que você fala assim, cara, eu não sei por que o autor tá dando tanta volta pra dizer isso. Aí você acha, será que ele tá colocando mais coisa e eu que não tô entendendo? Ou o autor tá me enrolando e eu tô percebendo que tô sendo enrolada, sabe? Foi um pouco isso, assim, eu confesso que eu me senti um pouco decepcionada com A Corte do Ar. Eu tinha muita expectativa pro livro, eu achei a capa muito linda, muito legal. Ela abre aqui, ó, ela é assim, na verdade, tá vendo? Dá pra ver minha mão aqui, como se fosse um dirigível. E aí você tem aqui o dirigível em si, né, que faz. Eu acho, apesar desse levantar do steampunk, o mundo que ele criou de fantasia é muito bacana, é muito rico, ele realmente colocou muitas possibilidades de explorar. Então tem esses reinos de robôs, tem esses deuses, tem os humanos, tem esse grupo de encantados, tem essas pessoas que observam o mundo de cima, de fora, da bruma, enfim, é um grupo muito grande de personagens, é um mundo muito vasto, é uma briga muito grande. Ele poderia sim escrever muitos livros, eu não estou negando que a história seja densa para isso, mas eu acho que nesse livro ele quis falar de tudo muito ao mesmo tempo e deixou
os leitores um pouco perdidos. Eu acho que talvez seja por isso que muitas pessoas não gostaram do livro, tá? Eu acho que por isso que talvez não tenha agradado as pessoas. Também não me agradou. Eu realmente quis terminar porque, sei lá, as pessoas estavam desistindo e eu falei pra mim mesma, não vamos desistir desse não, mas eu vou falar que muitas vezes eu fraquejei nisso, muitas vezes eu pensei assim, acho que eu vou largar isso e abandonar porque não tá dando. Foi uma leitura muito difícil, foi uma leitura muito arrastada. E eu gosto muito de fantasia, eu gosto muito dessa coisa de criar, de viajar, de inovar, de ler algumas descrições de cidade, de local, mas eu não quero ficar 30 páginas lendo descrição de local e de personagem, sabe? Eu quero que a história tenha uma velocidade. Então os capítulos são grandes, você parece que nunca termina, quando você chega no final do capítulo você fala, vamos respirar, sabe? É como se você ficasse debaixo d'água há muito tempo e aí você fala, caraca, vamos respirar. Então, sinceramente, eu não me vejo continuando lendo essa série. Não sei se o autor tem outros livros, tem outras séries. Se ele tiver, eu vou ler com muito... Vou dar uma chance muito assim, dependendo da sinopse. Porque às vezes, né... Esse livro aqui que eu não fui feliz com ele, mas ele pode ter outras séries. Mas, enfim, quem quiser aí continuar, quem estiver lendo A Corte do Ar e estiver gostando, eu acho que vale sim, gente. Se você estiver gostando, vai. Se você não estiver gostando, se você estiver sentindo alguma das coisas que eu falei ou que outros bloggers comentaram, mais ou menos, por isso que eu entendi o que eles levantaram de críticas negativas, porque eu também achei, é a opção de vocês, gente. Ou vocês vão continuar ou não. Então eu acho que assim, muita gente preferiu não arriscar. Eu quis dar uma chance, mas mesmo assim não continuo na série. Então, eu acho que é um pouquinho de cada um de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido falar mais da Corte do Ar do que o que tá na sinopse. Na verdade, na sinopse me prometeu um mundo super fantástico que não chegou pra ir no livro. Eu não vi isso durante a minha leitura. De, uau, ficar maravilhada nesse mundo, sabe? Eu, parando e analisando friamente, eu entendo que é um mundo muito bacana que foi criado. Mas a história não me prendeu. Não gostei da leitura, não gostei do ritmo de leitura, o excesso de personagens, alguns totalmente, pra mim, descartáveis. E, enfim, é uma história que talvez o que era bacana mesmo na história, o que o autor deveria ter levantado uma bandeira mais interessante, acabou não sendo feito, porque ficou nas entrelinhas, ficou à margem de toda, vamos dizer assim, a enrolação que ele levantou. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido essa vídeo resenha sobre A Corte do Ar. Esse livro que, como diz aqui o Times, o autor revolucionou o steampunk. Pra mim não é isso, eu já expliquei os meus motivos, mas não vou brigar. E pra quem quiser, A Corte do Ar, que é do Stephen Hunt, da Saída de Emergência. É uma série, é o primeiro livro de 6 até agora, tá? Então, é isso. Bom, eu fico por aqui. Super beijo pra vocês. A gente se vê aí nas redes sociais do blog. Sigam Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr, enfim, tudo isso e mais aqui o canal do blog. Se vocês curtirem, se vocês gostaram do vídeo, dê um curtir, indiquem aí pros amigos pra gente continuar se divertindo cada vez mais aqui no canal. Tchau, tchau, gente!